Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Índio, sejam todos bem-vindos ao meu canal e eu quero falar sobre memórias seletivas. Se você está aqui comigo já há pouquíssimo tempo ou algum tempo, você já está vendo uma série de vídeos que eu venho passando sobre desenvolvimento pessoal. Gente, esses vídeos é para ajudar você na sua autocura, no seu desenvolvimento, a recuperar sua autoestima, entender às vezes erros que você comete ou erros que o outro comete com você, mas sempre com a sua permissão. Ninguém pode invadir sua energia, seu espaço, certo? Não adianta jogar culpa no outro, saia do vitimismo. Eu tô trazendo toda essa série aqui, é fundamental para o seu próprio desenvolvimento. Recentemente agora eu fiz uma sériezinha, coisa mais linda do mundo, sobre o amor, uma pequena série de 3 vídeos maravilhosos, aonde a gente tocou no assunto sobre o amor da Matrix, o verdadeiro amor que tem reciprocidade e o amor incondicional. Claro, como diz o professor Hélio Couto, quando você entende que não há separação de nada, você fica mais livre para viver a experiência. Como assim? Então quer dizer que o amor da Matrix também é normal? Necessário? Se não fosse, o todo não permitiria, né? Vou lembrar aquele versículo, eu não lembro exatamente onde se encontra, mas todo mundo conhece ele, né? Muito falado, até quem nunca leu a Bíblia sabe. Não se cai uma folha sem a permissão de Deus. Ou seja, gente, nada acontece se não houver a permissão da totalidade do nosso Criador de tudo. Então sim, gente, o amor da Matrix foi deixado pra gente, né? Se você tá acompanhando meu canal, você já ouviu falar dos senhores do karma, seres que são extremamente negativos e dominantes, dominavam a nossa terra, já estão saindo daqui, ou já saíram, né? Na verdade, assim, já se acredita que eles já saíram daqui por conta da mudança de energia muito grande, mas eles faziam muitos acordos, muitos enroscos para que as pessoas continuassem reencarnando de infinito, como diz o professor Hélio Couto, que eu amo de paixão também. Os ensinamentos dele têm transformado a minha vida. Então, assim, se você tá aqui, você já tá aprendendo muita coisa para curar a sua própria vida, ter domínio sobre as suas emoções, né? Entender sobre essa questão do amor próprio, da autoestima, o quanto é importante você estar preparado para as coisas, que esse amor da Matrix sim foi deixado para trazer experiência, até pra gente curar as nossas dores, né? Eu vi recentemente um vídeo de uma pessoa que falava assim que os narcisistas muitas vezes são para nos curar, e é verdade, porque quando você vê a história de superação, de sobrevivência, né? É uma coisa assim que eu acho super interessante, você não se colocar como vítima do narcisismo, mas como sobrevivente do mesmo, né? A gente vê essas histórias lindas de superação, o quanto que essas pessoas, além de superar aquela dor, se transformaram em pessoas mais fortes, mais livres e conseguiram ajudar outras pessoas. É lindo ver a superação dessas pessoas. Então sim, gente, o amor da Matrix é para a nossa evolução e ela faz parte de um todo, né? O todo não está separado de nada, né? Tem um versículo na Bíblia que diz bem assim: eu crio o bem e faço o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Por que ele diz que eu, o Senhor, faço todas essas coisas? Porque é um fragmento dele em cada um de nós. Nós somos essa totalidade também. Só que quem escolhe fazer bem ou fazer mal sou eu. Então, quando eu estou aqui, essa partículazinha, eu posso escolher fazer a minha luz brilhar, entender esse amor, essa totalidade, ou simplesmente escolher ser um ser dividido, separado, e o outro não é eu, então eu vou fazer maldade, eu vou tirar vantagem porque eu sou diferente. Então é uma escolha, essa negatividade. Por isso que ele diz que cria o bem e faz o mal. Porque quando ele diz eu, o Senhor, faz todas essas coisas, porque ele tá dentro até das pessoas negativas, certo? Dos seres negativos. Até esses seres negativos têm sim uma partículazinha dessa totalidade, dessa energia criadora, senão eles não existiriam. Não estamos separados dessa totalidade, certo? E aqui eu quero falar sobre as memórias seletivas. Já comentei em alguns vídeos. Anotei porque a minha espiritualidade mostrou que era necessário. Memórias seletivas muitas vezes é um modo de proteção da nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente muitas vezes pode arquivar memórias que poderiam trazer dores terríveis para nós. Dores que a gente poderia não suportar. Quando eu fiz a TRG, o professor Jair Soares, no curso, falou isso pra gente, que às vezes a gente vai atender pessoas que dizem não se lembrar de nada. Mas por que ela não se lembra de nada? A mente dela está protegendo ela daquela dor. Provavelmente, se ela sentir, pode ser muito desagradável ou ela até não resistir. Então, o nosso inconsciente ou o nosso cérebro reptiliano tem sim uma camada de proteção, um mecanismo de defesa que é as memórias seletivas. Pode acontecer, de às vezes acontecer coisas que pra você foi muito traumática, muito dolorosas, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas depois de tudo que você passou, você tá tão bem, ou você, nossa, parece que nunca aconteceu nada na sua vida. Não é porque ela teve as memórias arquivadas, guardadas, escondidas, camufladas. Na terapia, a gente aprende que conforme a gente vai ficando mais forte, o nosso próprio inconsciente, ou seja, o nosso cérebro reptiliano,
auxiliando, vai soltando essas memórias que precisam ser trabalhadas aos poucos. E recentemente eu passei por isso. Eu percebi que eu simplesmente olhava e não encontrava uma razão para uma determinada situação. Eu falava, nossa, mas que estranho, né? Parece que não aconteceu nada. E aí eu ficava tentando lembrar, e eu realmente, gente, assim, eu já tratei pessoas que têm isso, eu sei que é real, mas eu não tinha passado experiência, sabe, assim, de olhar para uma situação e não conseguir lembrar do que aconteceu. Simplesmente tinha como se fosse um apagão. Aí eu comecei a questionar, eu falei, mas por que assim? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu tô fazendo assado? Por que tá desse jeito? E eu comecei a questionar a minha espiritualidade e certas atitudes. E aí eu comecei, no questionar a minha espiritualidade, é óbvio que a minha espiritualidade vai trazer à luz aquilo que está oculto. Quando a minha espiritualidade veio me mostrar, gente, que dor, hein? Falei, meu Deus, eu não lembrava disso. Foi desesperador. E aí, assim, eu percebi que eu até fiz um vídeo, né, onde eu falei de você não justificar o injustificável. Pare de justificar o injustificável. Tem relação com isso, porque às vezes você tá lá, alguém faz algo maldoso pra você e você tá justificando aquela atitude da pessoa como ela não fez por maldade. E a gente não pode ser ingênuo. Tudo bem você ser inocente, você ter um amor de pureza, mas ser ingênuo é outra coisa completamente diferente. Fechar aos olhos a nocividade, a maldade, a crueldade do mundo e das pessoas não dá. Por mais que tudo é Deus, tudo é o todo, tudo que existe não está fora dessa energia criadora. As experiências, vamos chamar assim, que cada um de nós somos, cada partícula, cada célula dessa experiência escolhe ser bom ou mal, escolhe ser nocivo, escolhe ser agressivo, escolhe viver na defensiva. É uma escolha de cada um, ser cruel, ser mal, ser bom, entende? Então nós não podemos fechar os olhos para essa nocividade, para essa agressividade, para essa crueldade que há no mundo. Isso aí é ingenuidade. Ser inocente é uma coisa. Eu vejo que há maldade, mas eu não assumo ela pra mim. Isso é uma posição diferente. Eu entendo que eu posso ser uma pessoa bondosa, que eu posso contribuir com a totalidade, com o reino de nós, sem fechar os meus olhos para o que é mal, para o que é cruel, para o que é nocivo, para o que é mal. Sem fechar os meus olhos para isso e fingir demência, né, gente? Não dá. Quando eu tô falando da memória seletiva, eu também estou falando disso. Essas memórias seletivas podem, muitas vezes, por exemplo, camuflar comportamentos maliciosos ou traumas que você teve no relacionamento, ou com a sua mãe, ou com seu pai, ou com irmãos, ou com amigos, ou até num relacionamento amoroso. Às vezes houve situações que foram pra você muito dolorosas, muito traumáticas, só que às vezes aquela pessoa, pela dor dela, ela foi cruel, ela foi mal em determinada situação, e por conta de ter coisas, né, entra lá no ganho secundário, vai lá ouvir o ganho secundário que você vai entender exatamente o que eu estou dizendo aqui. Nossa, mas essa pessoa é uma pessoa boa, essa pessoa é generosa, às vezes ela tem muitas qualidades, mas tem alguns pontos em específicos que ela é tóxica, e não por maldade. Se você assistiu o ganho secundário, se você assistiu essa parte que eu falei lá do não tente justificar o injustificável, tem um outro vídeo que eu falei do seja inocente, mas não seja ingênuo. Se você assistiu esses vídeos que eu estou falando pra você, você vai entender exatamente o que eu estou pontuando aqui. Muitas vezes ela tem algumas atitudes tóxicas para se proteger e também para proteger, vamos supor, se for uma questão de relacionamento, para a proteção do relacionamento. Se for uma questão de pai e mãe, às vezes ela tem uma atitude tóxica em relação ao filho para tentar proteger aquele filho, só que ela acaba sendo tóxica com aquele filho, e você, vamos supor, se você é o filho ou se você é a pessoa do relacionamento, muitas vezes o seu inconsciente camufla essas memórias, porque essa pessoa te oferece muita coisa boa, ganhos secundários. Você tem uma boa vida com ela, é agradável estar com aquela pessoa, ou você tem, na maior parte do tempo, situações que camuflam essas dores. E aí, quando às vezes essas memórias aparecem, que foi o caso, eu falei, Deus, se tem alguma coisa oculta, eu preciso saber, porque eu preciso entender a minha postura, decisão com respeito a isso, e por que que eu não tomo uma decisão contrária. Porque toda vez que eu penso em tomar uma decisão contrária a isso, eu tenho uma repulsa. Se eu tenho uma repulsa, tem alguma coisa que eu não estou vendo. Quando eu perguntei, e aí veio a lua, né, o eclipse lunar que nós tivemos, que colocou isso pra fora, escancarou isso pra fora, e agora nós estamos indo com essa energia entre eclipse. Tivemos eclipse lunar, vamos ter uma eclipse solar agora, em Libra. Muito legal, né? Um eclipse solar em Libra. A lua que já veio escancarar o que estava oculto. E o solar que vem pra, tipo assim, é pra trazer aquilo que tá mais oculto. Trabalhando em cima disso, adivinha o resultado? Tô eu aqui quase sem voz, né? Vocês estão vendo, né? Aquele grito preso na garganta, que não sai. Eu já tô com vários vídeos aqui que eu tô rouca, e eu já sei o resultado, eu sei que é catarse, e eu já tô deixando vocês também avisados. Mas é isso, gente. É aquela coisa que eu precisava passar, porque isso tava bloqueando o meu caminho, e também tava fazendo eu tomar decisões
traições e ter repulsas com determinadas situações que eu não estava entendendo. Me manter com a guarda levantada, se esquivando, me defendendo o tempo todo, sem saber o porquê. Quando eu olhei, tinha realmente uma razão. Eu havia realmente me ferido, me magoado, sentido traída, sentido decepcionada, não no sentido de traição física, gente, no sentido de traição, que eu acho que... Eu já falei isso com algumas pessoas, eu acho que a pior traição é aquela que a pessoa, ela não trai você com outro, porque se ela te trai com outro, ela te dá a oportunidade de você seguir em frente. Mas é aquela traição do seu próprio ser. Eu não te aceito do jeito que você é, então eu quero te moldar, te colocar na minha caixinha pra você ser do jeito que eu acho que você tem que ser. Eu acho que essa é a pior traição. Eu já citei exemplos, né? Às vezes a pessoa pega um tigre e uma tigresa e quer transformar num gatinho doméstico. Não, você é domesticado, você não pode ser selvagem, então eu vou negligenciar a sua própria natureza e você vai ser isso aqui porque eu determinei. Então eu acho que essa é uma das piores traição, né? A mais sutil, é a menos perceptível, mas é a mais dolorosa, a mais terrível e cruel das traições, eu diria. Então, assim, quando você percebe, se toca, se encontra nesse tipo de dor, o que você faz? Você tem que limpar isso em si, né? Porque não tem como limpar no outro. Por isso o grito preso na garganta. Não tem como você descarregar no outro. O outro fez o trabalho dele. Quando você entende a questão de como funciona essa Matrix, e aí você olha tudo isso e fala assim, entendi, eu precisei realmente passar por isso. Só assim eu encontrei meu verdadeiro valor. E só assim eu sei que quando alguém quiser me botar numa caixinha, eu não vou aceitar. Porque eu sei a consequência, o resultado de tudo isso. Então, assim, às vezes são necessários. As memórias seletivas, gente, elas fazem isso. Elas camuflam dores, traumas, situações muito dolorosas de se enfrentar. Mas quando você entra no caminho do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e quando você se depara com o caminho da espiritualidade, da autocura, não tem jeito. Uma caixinha após a outra vai se abrindo. Uma gaveta após a outra vai saltando diante dos seus olhos. E aí, às vezes, tem caixinhas dessas e tem gavetas dessas que são de outras vidas, que estão lá nos seus registros acásticos, do nada. A sua espiritualidade traz. Se você já está acompanhando o meu canal, você sabe que eu já falei de pactos, juras de amor, que eu encontrei de outras vidas, que eu falei, gente. Mas gente, conforme você vai se descobrindo, se conhecendo, se amando cada vez mais e se aprofundando nessa autocura, você vai abrindo gavetas que você nem imaginava, que você traz de outras vidas. Você já encarnou aqui cheio de bagagem. E aí você precisa rever algumas bagagens, se desfazer, jogar fora, ou algumas ainda dá para restaurar, reformar, outras não tem jeito mesmo. Se for pra doar, vamos doar. Se for pra jogar fora, vamos jogar fora. E é isso. Só que essas memórias seletivas também têm guardado memórias de outras vidas. E elas estão lá no seu inconsciente, guardadinhas. E elas vão aparecendo conforme você vai se curando. Principalmente quando você quer limpar bloqueios, travas na sua vida. Você pode ter certeza que você vai dar de cara, de topo, com essas gavetas, com essas caixinhas ocultas. Elas estão lá arquivadinhas. Gente, eu já falei, volto a repetir, o ego não é seu inimigo. Só que ele não sabe te proteger. Imagina aquela mãe extremamente protetora, que ela acaba botando o filho numa bolha, não deixa o filho viver a vida. O ego, dá pra dizer que é isso. É aquela mãe extremamente obsessiva pelo filho, que quer proteger ele, que acha que se ela tirar ele da bolha, ele vai tropeçar, vai bater a testa no chão, vai cair e vai morrer. Praticamente o ego age desta maneira com a gente. Ele quer decidir pela gente e muitas vezes ele toma decisões baseadas em dores de outras vidas que não tem nada a ver, que eu vim nessa vida pra curar, mas aí tem dores lá e ele, não, esse negócio aí, não sei, não devo mexer, não. É muito doloroso. E aí ele fica tentando tomar decisões por você. Tem um exemplo que o professor Jair Soares também citou, que eu acho super legal e eu gosto desse exemplo. Imagina que o nosso inconsciente é como um soldado que acabou de sair da guerra, tá? Ele estava na guerra, naquela guerra horrorosa, onde ele viu muita gente ser morta, muita criança e aquele bombardeio, e ele sobreviveu. Saiu daquela guerra, daquela tempestade, daquele caos, daquele desastre, certo? Um sobrevivente. Perfeito. E aí ele vem pra vida normal. Só que quando ele chega aqui, colocam ele pra trabalhar como segurança do presidente. Já imaginou? Que desastre. Uma pessoa que está uma pilha de nervos por conta que ele acabou de sair da guerra e tá cheio de traumas, ele não tá nem dormindo direito porque ele tá tendo pesadelos cada vez que ele fecha os olhos, e colocam ele pra ser o segurança do presidente. Você já imaginou a catástrofe que é isso? E aí, se ele vai proteger o presidente, ele já vai estar uma pilha de nervos. Todo mundo sabe que acontecem ameaças com líderes. E aí, o que acontece com esse cara, que é o soldado? Ele coloca na cabeça que esse presidente está sob ameaça, mesmo que não esteja. Mas na cabeça dele, ele está sob ameaça. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o presidente de refém
refém, mas não por maldade, porque ele acabou de sair da guerra. Na cabeça dele tem uma guerra inteira. Então ele vai querer proteger esse presidente do modo dele. Então ele vai fazer o presidente de refém. Basicamente, gente, o nosso ego faz isso com a gente, principalmente quando ele já vem cheio de bagagens pra resolver. Ele chega um soldado que saiu da guerra, né? Cheio de bagagens, de dores, de traumas. E aí ele chega aqui e ele nos faz de refém, porque ele acha que a gente tá sob ameaça de morte o tempo inteiro. Por isso que o processo de autoconhecimento e autocura é extremamente importante. É esse processo, gente, de autocura e de autoconhecimento que vai fazer esse soldado baixar a guarda, que vai fazer esse soldado soltar a arma de guerra, que vai fazer esse soldado te libertar e aprender a viver livre e feliz. Esse soldado só vai aprender a te soltar. Esse ego só vai aprender a viver, como diz o professor Hélio Couto, o ego tem que se dobrar à vontade da centelha divina. A centelha divina é uma partícula de Deus dentro de você. Só que ele só vai aprender a se dobrar às vontades da centelha divina quando ele se curar das dores do passado ou das bagagens de outras vidas. E aí ele vai entender que realmente a centelha, por mais que ela esteja querendo coisas que ele ainda não vivenciou, que ele não sabe se é bom, se não é, ele vai entender que a centelha tem o tempo todo bons desejos pra nós. Então ele vai aprender a se dobrar à vontade da centelha. Que é aí que o professor chama de ego forte. O ego forte é aquele ego que ele evoluiu e ele entendeu que o trabalho dele, na verdade, é se dobrar à vontade da centelha divina. Um não vive sem o outro, um não existe sem o outro. Eu sou um com o Pai, como diz Jesus Cristo. Mas eu só me torno essa totalidade, eu só faço essa fusão com o todo, como diz o professor Hélio Couto, né? O 6º degrau eu só alcanço quando eu alcanço essa cura profunda da alma, de entender que todas as minhas dores me trouxeram até aqui e tem uma razão para todas elas. Eu vou curando conforme cada dor que eu vou curando, cada coisa dessa que eu vou libertando, memória, como diz a Meiri Yamaguchi, cada memória cristalizada que eu vou desfazendo, desmanchando, eu vou libertando o meu ego da prisão de ser aquele soldado que está sempre aprisionando a minha centelha. E aí, ao invés dele se tornar o soldado que faz a centelha de refém, que aprisiona a centelha, ele se torna, os dois unidos se tornam um. Agora você consegue entender aquele versículo? Que os dois se tornam um? Quando eu entendi que a minha união, que a Bíblia fala, de dois se tornam um, é o meu ego com a minha centelha, foi uma virada de chave gigante pra mim, gente. É saber que é essa intenção, a cura traz isso, entende? O amor próprio traz isso, mas só através do autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. Conforme você vai se autoconhecendo, você vai se autocurando, vai curando esse soldado ferido dentro de você, que vai se libertando e se rendendo à vontade, à verdadeira vontade do todo. E aí tem o maior prazer de dizer: seja feita a tua vontade, Pai. Porque ele sabe que o Pai da vida dele é a centelha divina. E essa conexão profunda se dá através dessa jornada da cura da alma. Gente, esse vídeo de hoje foi emocionante de fazer. Eu só quis trazer um pequeno entendimento pra você sobre as memórias seletivas. Elas existem. Não imagine que uma pessoa, quando ela diz pra você que ela não lembra de algo que aconteceu doloroso pra ela, que ela tá ignorando, ou se aconteceu algo, nossa, alguém morreu, a pessoa não chorou. Ela pode ter tido uma memória seletiva pra não chorar. Às vezes acontece com vítimas de violências. Então, assim, existe razão e o porquê das pessoas fazerem isso, tá? A memória delas está protegendo elas. Só que conforme elas vão se autoconhecendo, se tornando forte, aí essas memórias vão aparecendo pra ela e trabalhando na vida dela. É um processo delas, é um processo seu. Ninguém tem nada com isso, só você e Deus, tá certo? Deixe seu like pra que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, entregue pro máximo de pessoas possível, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo. Lembrando que todos os meus inscritos estão recebendo reiki toda vez que eu envio pra caixinha. E se você também quer receber reiki, você pode deixar o seu primeiro nome na descrição, junto com a data do seu nascimento e a cidade onde você mora. Ou deixe as iniciais do seu nome também, tá bom? A escolha é sua, beleza? E se você não quiser também, eu já agradeço por você estar aqui. Só deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante o vídeo. Assim você agradece a troca. Beijos de luz e até os próximos áudios. Tchau!